planejamento estratégico é um dos temas mais importantes e recorrentes em provas de concursos públicos, especialmente nas áreas de administração, gestão e políticas públicas. Compreender esse conceito é crucial não só para responder questões de múltipla escolha, mas também para aplicar o conhecimento em situações práticas que podem ser exigidas em provas discursivas ou em etapas de avaliação profissional. 1. O que é planejamento estratégico? No contexto de concursos, o planejamento estratégico pode ser definido como um processo sistemático e estruturado utilizado por organizações, sejam elas públicas ou privadas, para definir seus objetivos a longo prazo, identificar as melhores estratégias para alcançá-los e alocar de maneira eficiente os recursos necessários. Esse processo é essencial para garantir que a organização esteja preparada para lidar com os desafios do ambiente externo e aproveite as oportunidades de maneira eficaz. 2. Importância do planejamento estratégico no setor público. No setor público, o planejamento estratégico é fundamental para garantir a eficiência e a eficácia das políticas públicas, além de promover o uso responsável dos recursos. Ele permite que as instituições públicas planejem suas ações de forma a atender às necessidades da sociedade, melhorar os serviços prestados e promover o desenvolvimento social e econômico. Além disso, em concursos, o conhecimento sobre planejamento estratégico demonstra que o candidato tem a capacidade de pensar de forma sistêmica e de planejar ações coerentes com as diretrizes institucionais. 3. Principais ferramentas do planejamento estratégico. Para auxiliar no processo de planejamento estratégico, várias ferramentas e metodologias podem ser utilizadas. A seguir, destacamos as mais importantes que frequentemente aparecem em provas de concursos de modo. Análise SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Essa ferramenta é utilizada para analisar o ambiente interno e externo da organização. Ela ajuda a identificar as forças e fraquezas internas, bem como as oportunidades e ameaças externas que podem influenciar a organização. Forças. Aspectos positivos internos que a organização pode explorar. Fraquezas. Aspectos internos que a organização precisa melhorar. Oportunidades. Fatores externos que podem ser aproveitados para benefício da organização. Ameaças. Fatores externos que podem representar desafios ou riscos. Balance Scorecard, BSC. É uma metodologia que traduz a estratégia da organização em objetivos operacionais, distribuídos em 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado-crescimento. O BSC é uma ferramenta de gestão que visa alinhar as ações da organização com sua visão estratégica. Planejamento matricial, Matriz Gut. Ferramenta que ajuda a priorizar problemas ou ações a serem implementadas, classificando-os de acordo com sua gravidade, urgência e tendência, Gut. Cada aspecto é avaliado e pontuado, permitindo que a organização priorize as ações mais críticas. Matriz BCG. Ferramenta que avalia o portfólio de produtos ou serviços de uma organização, classificando-os em 4 categorias: estrela, vaca leiteira, abacaxi e ponto de interrogação, de acordo com sua participação de mercado e taxa de crescimento. Análise Pestel. Essa ferramenta analisa os fatores macroambientais que podem impactar a organização: políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. É muito útil para entender o ambiente externo e para orientar a formulação de estratégias. 4. Etapas do planejamento estratégico. O processo de planejamento estratégico pode ser dividido em várias etapas que são essenciais para a elaboração e implementação eficaz de uma estratégia. Essas etapas são frequentemente cobradas em concursos, tanto em questões teóricas quanto em estudos de caso. A. Análise do ambiente. A primeira etapa envolve a análise do ambiente interno e externo da organização. No setor público, isso significa avaliar os recursos disponíveis,
as capacidades institucionais, as políticas públicas existentes e as demandas da sociedade. É a definição da missão, visão e valores. A missão descreve o propósito da organização, ou seja, a razão de sua existência. A visão define onde a organização quer chegar no futuro, enquanto os valores representam os princípios que guiam suas ações. C. Formulação de objetivos e metas. Com base na análise do ambiente e na definição da missão e visão, são estabelecidos os objetivos estratégicos. Esses objetivos devem ser SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, ou seja, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. Estratégias. As estratégias são os caminhos escolhidos pela organização para alcançar seus objetivos. No setor público, as estratégias podem incluir o desenvolvimento de políticas públicas, a reestruturação organizacional, a implementação de programas e projetos, entre outras ações. 5. Desafios do planejamento estratégico no setor público. Entender os desafios específicos do planejamento estratégico no setor público também é essencial para quem estuda para concursos. Entre os principais desafios destacam-se resistência à mudança. Implementar novas estratégias no setor público pode enfrentar resistência devido à cultura organizacional ou à burocracia. Limitações orçamentárias. As restrições financeiras são um desafio constante no setor público, exigindo planejamento cuidadoso e priorização de recursos. Complexidade dos problemas públicos. Muitas vezes, as políticas públicas devem lidar com problemas complexos, que não têm soluções simples ou rápidas, exigindo estratégias inovadoras e adaptativas. Interferência política. O planejamento estratégico no setor público pode ser impactado por mudanças políticas ou pela necessidade de alinhar estratégias com as prioridades dos governantes. Estratégias de crescimento. Podem incluir a expansão de serviços públicos, aumento de cobertura de políticas sociais, etc. Estratégias de estabilidade. Visam manter o nível atual de serviços, buscando eficiência operacional e melhoria contínua. Estratégias de redução. Envolvem a readequação de programas, corte de gastos ou reestruturação para melhorar a eficiência. E implementação. A fase de implementação envolve a execução das estratégias definidas. No setor público, isso pode incluir a mobilização de recursos, a definição de responsabilidades e a coordenação entre diferentes órgãos e entidades. F. Monitoramento e controle. O monitoramento contínuo dos resultados é essencial para garantir que as estratégias estejam sendo implementadas de forma eficaz e que os objetivos estejam sendo alcançados. No contexto de concursos, é importante conhecer os indicadores de desempenho utilizados no setor público para essa avaliação. Aqui no nosso canal, resumos para concursos. Temos algumas dicas. Ao estudar para concursos públicos, é fundamental focar nos tópicos que mais aparecem nas provas sobre planejamento estratégico. Aqui estão alguns dos assuntos mais cobrados. 1. Análise SWOT. A análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é um dos tópicos mais frequentes. As questões geralmente pedem para identificar ou aplicar a análise SWOT em situações práticas, tanto em ambientes internos quanto externos. 2. Definição de missão, visão e valores. Questões que pedem para diferenciar missão, visão e valores são comuns. Os candidatos devem saber definir claramente cada um e entender como eles orientam o planejamento estratégico. 3. Etapas do planejamento estratégico. É comum que as provas peçam para ordenar ou descrever as etapas do planejamento estratégico. É importante memorizar as fases: análise do ambiente, definição de objetivos, formulação de estratégias, implementação e monitoramento. 4. Ferramentas de planejamento.
A compreensão de ferramentas como o Balanced Scorecard, BSC, Matriz Gut e Matriz BCG é frequentemente testada. As questões podem exigir que você aplique essas ferramentas a cenários específicos ou identifique suas características principais. 5. Tipos de estratégias. Conhecer os diferentes tipos de estratégias, como estratégias de crescimento, estabilidade e redução, é essencial. As provas podem pedir exemplos ou pedir para identificar a estratégia adequada para um determinado contexto. 6. Indicadores de desempenho. Questões relacionadas ao uso de indicadores de desempenho no monitoramento e controle de estratégias são comuns. Saber como esses indicadores são utilizados para medir a eficácia das estratégias é crucial. 7. Planejamento estratégico no setor público. No setor público, o planejamento estratégico tem particularidades que frequentemente são abordadas em provas. Isso inclui a adaptação das etapas do planejamento às políticas públicas, a importância da participação social e os desafios específicos, como restrições orçamentárias e interferência política. 8. Diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional. Entender a diferença entre os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional é importante, pois as questões podem pedir para classificar ações ou decisões dentro dessas categorias. 9. Balanced Scorecard, BSC. O BSC é um método muito cobrado em concursos. As questões podem abordar suas 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado-crescimento. Dica extra. Para se preparar melhor, estude as provas anteriores do concurso que você está prestando. Muitos concursos seguem um padrão de cobrança, repetindo certos temas com frequência. Também vale a pena revisar resumos e mapas mentais que ajudem a fixar esses conceitos-chave.